Agora você falou sobre a questão da lei sistêmica. O que é a lei sistêmica para a gente que estão assim, ouvindo a primeira vez sobre isso, Felipe? Fala para a gente aqui. Nesse caminhar de Bert Hellinger, né, da vida dele... O Bert Hellinger foi o autor, o criador, o né? fundador, o descobridor, o cara que caminhou, que trilhou e que compreendeu várias experiências. Perfeito. No mundo. Ele é um alemão, então passou pela Segunda Guerra Mundial, depois se formou em teologia, foi padre, foi lá para a África do Sul, muito conhecimento. Fazia essa missão aí, viveu entre as tribos africanas e lá nas tribos africanas houve um choque de realidade e depois ele, de 18 anos, se eu não me engano, ele saiu da África do Sul, deixou de ser padre e começou uma jornada por conhecimento da psicologia, enfim, ele começou um caminho de busca também, né? E foi criando a constelação e depois ele foi compreendendo essa dinâmica das tribos, que eram muito pessoas mais fortes, né? Existia uma conexão, uma união, e para aquelas pessoas, elas tinham uma qualidade de vida maior, né, do que nós, ocidentais, né, que temos muita sofisticação, temos conforto, mas somos pessoas fracas, pessoas que não dão conta da vida, pessoas doentes, sabe? Emocionalmente doentes da também. alma, do espírito, do corpo, entendeu? Então, vivemos uma tragédia e ele percebeu isso, que nós temos muito, eles têm muito menos, mas eles são muito mais saudáveis em todos os âmbitos da vida. Então, as leis sistêmicas, ficou claro para ele o seguinte: primeiro existe uma lei da hierarquia, a lei da ordem, entendeu? Então, assim, meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós, então existe uma ordem de chegada, uma hierarquia de quem chegou primeiro. Então, quem chegou primeiro é pequeno, e quem chegou antes é maior, é grandão. É mais antigo. Então, digamos assim, para simplificar é o seguinte: os pequenos não se metem na vida dos grandes. Coisas que, na maioria das vezes, né, nós se metemos na vida dos nossos pais, por exemplo. Nós damos pitaco, nós julgamos, nós criticamos. Então, tá tudo errado, entendeu? Então, essa lei da hierarquia, a lei da ordem, sistêmica, é a primeira e é a mais ampla, assim. Depois temos a lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? É compreender que cada um tem seu lugar dentro do sistema, né? Dos vários sistemas que a gente faz parte. Por nós, como sistema, como pessoas, como sociedade, acabamos muitas vezes excluindo uma pessoa. Talvez pela cor, talvez por ter uma deficiência, talvez pelas escolhas que ela faz, né? Talvez pelo destino um pouco pesado, né? Então a gente acaba excluindo, e toda exclusão que haja dentro do sistema desequilibra todo o sistema. Então todas as pessoas que pertencem ao sistema, ao excluir uma pessoa, todas elas vão sair em desequilíbrio. Gera um efeito dominó, isso, Felipe? Isso, e as gerações futuras que virão depois dessa geração é que, digamos assim, pagarão um preço, entendeu? Para olhar para isso, para compreender isso e muitas vezes sofrer por esse desequilíbrio. Até que um membro dessa geração possa mudar isso. Isso, olhar, incluir, entendeu? Então, muitas vezes, constelar é olhar, é perceber que alguém foi excluído numa geração anterior. Tá? A outra lei é a lei do equilíbrio. Do equilíbrio. Do dar e receber. Temos algumas relações, por exemplo, de pai e filho. Pai só dá. Filho não tem que dar nada para o pai. Como que se equilibra essa relação? É continuar a vida. Entende? Então, não temos dívida com nossos pais. Temos uma dívida com a vida, né? O nosso papel é dar continuidade à vida. Isso. Quando você dá continuidade à vida, existe o equilíbrio. Equilíbrio. Agora, a nossa relação, por exemplo, aqui, a nossa relação, às vezes, com nossa esposa, com nossa namorada, enfim, com o parceiro, nós somos iguais para igual. Então, eu te dou atenção, você me retribui de outra forma. Entende? Então, muitas vezes, há brigas no casal, por quê? Porque um dá demais e o outro não quer retribuir.
Há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio. Uhum. Então, em todas as relações, tirando de pais Uhum. e filhos, há essa... No tem que ter essa compensação, entendeu? Até no âmbito empresarial também, né? Sim, com certeza. Então, o funcionário não pode dar demais, senão vai desequilibrar a função. O empresário não pode pagar demais, senão vai desequilibrar essa relação, porque o trabalho que o funcionário entrega tem que ter uma certa quantidade conforme o pagamento. Uma certa entendeu? entrega, um certo combinado, vamos dizer assim. Isso, combinado, entende? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. E quando há desequilíbrios, gera esse afastamento, sabe? Esse desalinhamento gera perturbações em todo o sistema também, em todos os âmbitos dessa... Ela perde o norte, né? Ela perde a direção, então. Isso. Interessante. Existe outras dentro do quadro das leis, você falou sobre a hierarquia, né? Sobre... Hierarquia, pertencimento, certo. equilíbrio, essas relações de pais e filhos. Certo. E o sistema atual é o mais importante. Teu sistema de pai, de mãe, teu sistema de origem, que te deu origem, hoje na sua vida ele não tem um grau de importância, entendeu? Muitas vezes as relações acabam, por quê? Porque a pessoa não saiu da casa do pai e da mãe ainda. Não quebrou, não cortou o cordão umbilical. Literalmente, né? Não quebrou os vínculos com a família, entendeu? Então, até eu atendi uma pessoa ontem, por isso, ela queria dar conta de toda a família, dos problemas até dos irmãos, e o casamento dela indo... De mal a pior. De mal a pior. Mas, Felipe, quando você fala quebrar vínculo, no caso, não é que a pessoa para de falar com os pais e com a mãe, né? Mas ele passa a viver a vida dele de adulto e assumir as responsabilidades, e foi o que você falou, dar sequência à vida. Então nós temos nosso propósito, entende? Então, saio da casa do meu pai e da minha mãe, olhando o meu propósito, o meu destino que a vida me deu. Então eu tenho que seguir isso. Ao seguir a minha vida, porque muitas vezes é necessário realmente quebrar o vínculo. Porque tem muitas pessoas, mesmo da nossa própria família, que não estão alinhadas ao nosso propósito. Então elas ficam nos puxando para trás. Sim. Porque elas querem trazer você para o propósito delas. Isso, entendeu? Fica aquele cordão umbilical lá, entendeu? Não só relação de pai e de mãe, mas de amigos, de família, dos próximos, do meio onde você viveu. Então, esses vínculos são muito fortes para nós. Entende? Então, muitas vezes, quebrar esses vínculos é necessário para você cumprir a sua missão. E ao cumprir a sua missão, você está honrando o sistema de origem. Se você ficar preso em dinâmicas dessa família, você não cumpre a sua função, você vai ser uma pessoa desmotivada, vai entrar em depressão, não vai ter vitalidade, entendeu? Então, digamos assim, valeu todo o esforço, todo o sacrifício que seus pais fizeram